Então, como que eu estava falando, né? O que é importante aqui, ou recapitulando o que eu estava falando, é, esse epitélio colunar, secretor de muco, ele sofre uma influência pela ação dos estrógenos e ele cresce. No que ele cresce, ele sai para fora. Tipo assim, ele tem uma inversão, uma entropia. Então ele everte a um ambiente ácido. Uma vez que esse epitélio colunar, que não está adaptado, ou seja, que não está a sua fisiologia, o seu funcionamento, ele não está adaptado ou apto para resistir a esse ambiente hostil. Então, quando ele entra em contato, as células, por esse efeito e pela própria fisiologia, para ela tentar sobreviver, ela entra numa adaptação celular. E a adaptação celular aqui vai se chamar de metaplasia. E as células metaplásicas, elas são imaduras e, teoricamente, elas tendem a ser um pouco mais frágeis. Então é por isso que é o sítio de infecção para o HPV, ou seja, para o HPV, para o vírus papiloma humano. Então, essa zona, ou a união, quando a gente tem essa ação estrogênica, quando a gente tem a eversão, isso forma uma zona que a gente chama de zona de junção, ou seja, a gente chama de uma junção escamo-colunar. E uma vez que essa junção ela vai crescendo, diferencia em duas zonas, em uma JEC externa e uma JEC interna. E entre essas duas JECs, a gente vai falar que existe a zona de transição. E a zona de transição, que é esse espaço entre a JEC antiga, ou o primeiro contato com a junção escamo, é a metaplasia. E é ali que a gente vai identificar quando haver alguma alteração. Então eu coloquei aqui para vocês bem sensível o seguinte, como a gente estava falando, eu diferenciei, trouxe para vocês o tipo de epitélio, que eu quero que vocês estejam em mente, que esse epitélio ele sofre uma influência dos estrógenos para crescer. Então ele cresce, as glândulas respondem aos níveis de estrógeno e crescem, então evertem para fora, vão para fora. E consequentemente, elas não foram feitas, esse epitélio colunar não foi feito, ou seja, não foi planejado, não vai resistir àquele ambiente hostil da vagina, que é ácido, muitas vezes tem agressões do próprio coito, então consequentemente não está. Então o corpo humano ele faz um start, né, de adaptação fisiológica, que é uma metaplasia. E a metaplasia faz com que madurem células meio que escamosas, mas não tão resistentes como as escamosas, que é uma metaplasia fisiológica, que é muito, mas muito, mas muito suscetível à infecção do HPV, ou seja, do HPV, que vai se alojar justo nessa zona de transição. Então, se perguntar para você o que é JEC, é a junção escamo-colunar, quando os dois epitélios se encontram. E o que é a zona de transição? A zona de transição é o espaço entre uma junção escamo-celular nova e uma junção escamo-colunar antiga. Nessa zona é onde se corresponde, ou seja, onde a gente vai conseguir ver a metaplasia escamosa. Eu acho que alguém pediu para entrar, eu escutei uma. Não, foi eu que pedi para fazer uma pergunta. Ah, tá. Não, pode fazer uma pergunta, igual a gente tinha na aula, sabe? Sempre dinâmico, tá? Desses estrógenos, tem algum específico ou os três? Não, a gente fala daquele que a mulher tem uma maior abundância na vida reprodutiva, que é o estradiol. O estrógeno que vai fazer os 3Hs, a hiperplasia, a hipertrofia e a hiperemia, sempre lembrar que quem tem a maior ação fisiológica é o estradiol, tá bom? Exato, mas não é um fator de risco. A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer, porque está involucrado no controle da infecção e que deixa o paciente mais imunodeprimido, faz com que as células evadam o ciclo celular e, consequentemente, se imortalizam. Então, vai levar que essa estirpe celular vai a um câncer. Agora, aqui, quando a gente fala da metaplasia, é algo fisiológico. Isso aqui vai estar acontecendo na mulher, independente se ela é infectada ou não. Porque é justo quando ela tem esse estímulo estrogênico, esse epitélio cresce e ele se everte, ou seja, ele se abre na exocervix ou na ectocervix e, consequentemente,
é exposto a esse ambiente hostil e leva a essa adaptação celular que a metaplasia está mostra. Tá bom? E aí, aqui só para vocês entenderem, né? A gente tem, e isso aqui fica muito claro para vocês. Por isso que quem já fez Papa Nicolau ou já viu como se faz, a gente toma uma amostra de fora e faz o escovado do canal endocervical. Porque essas duas porções é de importância. Então aqui, novamente, a gente tem o endocervix e nós temos a exocervix. E a região, quando a gente tem o estímulo estrogênico, que começa a formar a junção escamo-colunar, a gente tem a zona de transição. E essa junção tem uma junção nova, ou que a gente fala ativa, onde está replicando células colunares, e uma junção escamo-colunar antiga, aonde a gente fala o seguinte, que aqui já não reproduz mais as células colunares, mas foi aqui, nessa zona mais externa, que foi a primeira junção, o primeiro contato. E aí, a zona formada entre a zona ativa, a JAK ativa e a inativa ou original, a gente chama de zona de transição. Então, agora, só para a gente fechar esse conhecimento, as lesões do coelho uterino vão ser sempre faladas para vocês ou pedidas que vocês falem sempre nas horas do relógio. Então, é sentido horário nas horas mais importantes do relógio que a gente vai determinar aonde vai ser a localização, a topografia das lesões. Então, vocês imaginam, como vocês podem imaginar, isso aqui é redondo. Então, área, hora 12, hora 3, 6 e 9. Então, sempre que vocês escutarem, por exemplo, uma lesão entre a hora 12 e a hora 3, uma lesão da área 12, 3 e 6, é para vocês imaginarem isso aqui, entendeu? Imaginarem essa composição. E, propriamente, um dia vocês chegarem a ver um exame, uma colposcopia, uma avaliação do coelho uterino, vocês mesmos forem fazer, para vocês terem que é nessa ordem que vocês vão mirar, da hora 12 ao 3, ou seja, no sentido horário, vocês vão mirar. Então, se a mulher tá aqui, você faz esse sentido horário, você vai do quê? Peraí, deixa eu lembrar. De direita à esquerda. Sempre de direita, da sua direita para a esquerda, você vai fazer no sentido horário. E lembrar sempre dessa... para localizar, para topografar as lesões do coelho uterino. E agora nós vamos falar dele, o queridinho. Porque é o seguinte... Existe uma síndrome, que é a polipólise familiar, que pode estar associada a um pequeno número, menos de 0,01% dos cânceres do coelho uterino, que vão estar associados ou seja, que vão ser uma das únicas exceções que não estão associadas ao HPV, não estão associadas ao papiloma vírus humano. Então, 99,97% está provocado por esse vírus, que é um vírus, né, intracelular obrigado da família Papillomavirinae, que o seu genoma é circular composto por uma dupla fita de DNA. Então, o que vocês precisam saber? Que o papilomavírus, ele é um vírus DNA, né? Todo vírus é intracelular obrigatório, eles precisam da nossa maquinária para se replicar. Mas o que eu quero que vocês estejam em chave? Lembram lá de micro que todo vírus DNA, ou seja, ADN ou DNA, eles vão fazer a integração, eles vão se integrar ao nosso material genético. E é por isso que, dependendo dos mecanismos patogênicos, produtores epissomais ou não epissomais, ou carcinogênicos, que vai levar à evasão do ciclo celular. Seja uma estirpe benigna, que vão ser os condilomas, condiloma acuminado, verruga, no caso do tipo 6 e 11, ou seja para o estirpe oncológico, onde a gente vai ter o quê? O tipo 16, o 18, o 30, o 31, o 32, o 45, o 43, que são malignos, que são oncogênicos. E quando vocês entenderem a gênese disso, vocês vão entender o porquê eu estou falando isso para vocês. Ou entender o que isso influencia com que minha paciente tenha câncer. Nem sempre uma paciente que tenha o tipo 6 vai ter condiloma acuminado, porque você tem que pensar que o ser humano ele é um
ele tem uma influência, ele é regido por muitas variáveis, assim por dizer. Então eu preciso de um ambiente perfeito, de uma disfunção imunológica que descontrole, ou seja desregulada, que impeça o controle da infecção, que leve a uma infecção crônica, subaguda e cronicidade, e isso faz com que o vírus vai se cada vez mais produzindo evasão do ciclo celular. Então, o HPV é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer do coelho uterino, né? Aí ele está involucrado também na gênese do câncer da vagina, 43% dos casos no câncer de vulva e 50% nos casos no câncer de pênis, quando a gente fala de homem, né? Na verdade, não chega nem a ser 50%, fala que é 40%, 42%, porque 60% dos tumores de pênis se deve a má higiene, né? Ou seja, um homem que não lava o piruzinho dele. Então aqui a gente tem uma visão anatômica, ou na anatômica microscópica do vírus. É um vírus DNA que tem uma cápsula, né? E gravem isso, né? Ele é um vírus que contém a nível dessa cápsula proteínas. E essas proteínas é a E6 e E7, que são proteínas muito desgraçadinhas. Porque essas proteínas, elas inibem as ciclinas. Lembram lá de biologia? E as ciclinas que fazem o controle do ciclo celular. Então, uma vez que elas inibem essas enzimas e também aos proto-oncogenes, o P53 e o retinoblastoma, faz com que a célula evada. E quem são as cepas que têm a maior expressão de E6 e E7? Aqueles que são mais oncogênicos. Quem são? O 16 e o 18. 16 e 18. E quem tem esse menor poder patogênico? O tipo 11 e o tipo 6. Ou seja, que são os de mais baixo risco, que quando vão manifestar alguma coisa em paciente muito imunodeprimido ou com algum fator que leve a uma infecção mais descontrolada, vão ser os condilomas acuminado, né? Acuminado no caso de ser a nível do órgão genital. Mas pode ser, por exemplo, também as verrugas, assim por dizer, tá? Então a infecção. E como que Gustavo, como que eu adquiro? Fácil. Todo ser humano sexualmente ativo e que teve mais que um parceiro sexual de maneira desprotegida vai entrar em contato com o vírus HPV. Só que diferente do que todo mundo pensa, é que num período de 6 a 24 meses, ou seja, em 2 anos, a infecção ela tende a desaparecer. E o paciente desenvolve apenas uma pequeníssima, ou a paciente desenvolve uma pequena parcela, ou tem uma pequena positividade, apenas por causa de uma infecção latente, por causa daquilo que eu expliquei. Ele se integra ao nosso DNA, então a gente nunca vai ficar livre dele. Mas, teoricamente, ele não tem a atividade proliferativa. E é por isso que a gente fala que nem todo paciente, ou seja, 80% dos pacientes que são sexualmente ativos e que fizeram sexo sem proteção, vão entrar em contato com o papilomavírus. Né? Mas nem todos que tiveram contato, ou até mesmo infecção, vão desenvolver câncer de coelho uterino. Por quê? Porque a gente fala que num período ele tem uma baixa patogenicidade. Então, teoricamente, se nós temos um bom sistema imune, nós não somos obesos, tabagistas, não temos nenhum fator de risco que leve à cronicidade dessa infecção, não uma latência, mas sim uma forma de cronicidade subclínica. E o que eu quero dizer subclínico? O paciente continua proliferando, mas não tem nenhuma manifestação clínica, nenhum sinal, nenhum sintoma que ele tem uma proliferação ativa desse vírus. Então, é muito importante salientar ou prestar atenção a esse start, tá bom? E entre os fatores de riscos que vão influenciar a persistência e o avanço da infecção, a gente tem a idade. Então, quanto mais jovem a paciente entrar em contato, né, maior ou mais debilitado ou menos imaturo, né, ou seja, mais imaturo quer dizer está esse sistema imune, então pior vai ser o desandamento ou o desfecho. Né, tabagismo, imunidade, uso de anticonceptivos, infecções sexualmente transmissíveis
e o estado nutricional. Lembrar sempre que quando a gente fala estado nutricional é tanto obesidade quanto desnutrição, porque ambos eles atrapalham quem? A imunidade, que é o que eu mais necessito para frear essa infecção. É o que eu mais necessito para, né, impedir que isso progrida. São esses casos, né, ou seja, são esses casos de infecção, né, ou seja, nesses casos onde a infecção ela persiste por tipos oncogênitos do HPV, porque se ela persiste, por exemplo, um tipo 6 ou um tipo 11, não vai se malignizar. É raro, muito raro que se malignize, né? Que vão levar com que a paciente tenha um maior risco de desenvolver câncer de colo uterino ou de coelho uterino, tá? Então aqui está representado muito bem o que acontece. Então o vírus, ele usa sua arma de ataque, que são aquelas proteínas, por isso que eu falei para vocês gravarem, a E6 e a E7, que se ou respectivamente inibem P53 e P e o proto-oncogenes retinoblastoma, que leva a com que a célula entre em uma proliferação desenfreada, ou seja, e que evada o ciclo celular e, consequentemente, faz com que elas levem a uma atípia. Primeiro, a displasia, né, que quando a célula aumenta de tamanho, aumenta o número de a densidade da cromatina, diminui a relação citoplasma-núcleo, tudo isso vai estar associado a uma célula atípica. E aí, com o passar do tempo, a gente vai levar a uma formação de um tumor. Então, por isso que eu falei que aqui o padrão pode ser epissomal e integrada. Então, o que é epissomal? Epissomal é aqueles tipos benignos. Eles se integram, só que eles não têm um fator patogênico muito virulento. Então, eles não vão ser capazes de evadir o ciclo celular e impedir a apoptose. Diferente dos pacientes que têm um epissomal e integrado, ou seja, uma integrasa. Nesse caso, aí sim, e que tem um alto poder oncogênito e patogenicidade, produção dessas proteínas, que é a E6 e a E7, que vão levar ou que vão desencadear o processo de evasão, resistência à apoptose ou inibição à apoptose, que é a morte celular programada, que vai levar com que o paciente tenha, sim ou sim, um desenvolvimento do tumor. E como se apresenta clinicamente a infecção? Então a gente pode ter a forma clínica, que é quando o paciente debuta e eu consigo suspeitar de papilomavírus, que é no caso aquela mulher, né, que vão ser percebidas ao exame ginecológico lesões, né, verrugoides, que são as verrugas genitais, que são os condilomas acuminados. Nesses casos, eu posso já automaticamente já confirmar ou predizer que é uma infecção pelo papilomavírus e confirmo por meios de biologia molecular, PCR, posso fazer também cultivo, semeado em células do coelho uterino, que vai mostrar a característica histopatológica do vírus. Agora, a gente pode ter a forma subclínica, e é essa forma que é perigosa. Porque aqui o paciente não tem manifestações clínicas que me façam suspeitar que ele está infectado. Mas a nível do coelho uterino, lá nas células basais, parabasais, ele está se replicando e levando a mutações. E isso, ou atipia celular. E isso faz com que eu vá desenvolvendo, ao decorrer de anos, né, as alterações estruturais que vão propiciar a paciente a desenvolver o câncer. E aí, nesse caso, que entra o quê? Os exames de rastreio. Porque é na forma subclínica que a paciente só vai ser diagnosticada se ela fazer os seus controles anuais ou bianuais, como é no Brasil, ou aqui no Paraguai, que é trianual, que é o Papa Nicolau, ou a citocolposcopia, colpocitologia, para a gente analisar os parâmetros citológicos, macroscópicos e histológicos. E qual que é o sinal histopatológico patognomônico da infecção pelo HPV? Uma vez que vocês leiam um laudo com esse dado, é HPV, é a coloicitose, que consiste numa célula, numa vacuolização, onde a célula aparece um halo perinuclear.
Os outros achados observados vão ser os achados de uma célula atípica. Aquilo que eu já falei para vocês. A célula tem um aumento do núcleo, uma irregularidade, um aumento da densidade da cromatina, por isso que ela se torna um pouquinho mais escura. Tem uma binucleação e o aumento da relação núcleo-citoplasma. São células que têm um núcleo maior e um citoplasma mais tico, mais pequeno. Tá? E como são divididas, né, as células, né, ou as por Richard. Richards, em 1967, ele classifica, depois que teve o Papa Nicolau, essa é uma classificação mais antiga que falava o seguinte, que a SIN2, a SIN1, era aquele paciente que tinha 1/3 basal com células atípicas. A SIN2 tinha 2/3 do seu espessor, ou do grossor do epitélio, tomado por células escamosas atípicas, né, displásicas. E a NIC3, ou também usado como sinônimo, e vocês vão ler isso muito, carcinoma in situ, né, era quando todo o espessor já havia a presença de células atípicas. E uma vez que esse tumor rompesse ou se disseminasse ou fosse encontrado mais alá, ou seja, depois da lâmina basal, já era considerado um carcinoma invasivo, tá? Atualmente, isso mudou. No consenso de 2012, eu acho que eu coloquei isso em algum slide, isso mudou. Porque acaba o seguinte, pacientes às vezes que tinham um tratamento muito agressivo para uma NIC2, era uma NIC2 fraca. O paciente tinha uma conduta muito agressiva em NIC1 até 2012. Então, 2012 veio o seguinte. A partir de agora, a gente não vai chamar mais de NIC, a gente vai chamar de lesões intraepitelial de baixo grau e de alto grau. E aí veio o seguinte, mas a NIC2, ela está no meio. Ela é de alto ou de baixo grau? Como eu vou saber se eu estou diante de uma de baixo ou alto grau? Como? E aí falou o seguinte, os papilomas vírus que tendem a ser mais malignos, eles expressam uma proteína chamada P16. E essa proteína P16 é o que vai determinar se a NIC2 vai ser uma de alta ou de baixa. Uma vez que ela esteja presente, nós temos uma alta probabilidade de tumoração. Então a NIC2 ela vai ter que ser tratada como uma alta, de uma lesão intraepitelial de alto grau, tá? E se ela tiver a ausência, ela é tratada como uma lesão intraepitelial de baixo grau, tá? Que é LCIL e GCIL no inglês, tá bom? Então, aqui vem a explicação do nosso professor de tudo isso que eu já falei. Então, quando a gente fala lesões procussoras, a gente fala o conjunto de displasia. O que é displasia? Displasia são as alterações morfológicas e patológicas evidenciadas durante o exame do Papa Nicolau, né? Com anormalidade. Posteriormente, estão denominadas a sido reemplazada por as siglas SIN, né? Ou seja, atualmente a gente fala de neoplasia cervical intraepitelial. E podem ser SIN1, SIN2 e SIN3, né? Que, respectivamente, são leve, moderada e severa. E carcinoma in situ. Lembra que eu falei que sempre que SIN3 e carcinoma in situ são sinônimos, tá? Tendendo-se a englobar dentro de SIN3 a displasia severa ao carcinoma. Os dois são sinônimos. SIN3 ou são sinônimos. De tudo que eu falei aqui, tudo é igual. Só o que muda é o seguinte. Gravem isso. A SIN1, as células anormais ocupam o terço basal. A SIN2, a mesma coisa. Ó, câmbios semelhantes a SIN1, o núcleo ocupa quase 50% de toda a célula e alcança os 2/3 basales. Severa o carcinoma in situ. Tudo, ou seja, as células ocupam todo o espessor do epitélio e gravem só esse resultado, que o núcleo ocupa mais de 50%. Então lembra assim, menos que 50%, menos que 50%, mais que 50%. Tá? SIN1 e SIN2 é menos que 50%. E SIN3 é mais que 50%. Tá? E aí vem a classificação atual. A classificação atual é LCIL e GCIL, tá? Que é o mais interessante, que é do inglês, que são de lesões intraepitelial de alto grau e são lesões intraepitelial de baixo grau, tá? Isso aqui é o que mais
não cobra aqui, mas eu já estou preparando vocês que vocês depois só vão estudar pro Revalida e aí vocês vão pensar da onde saiu isso. Então só para vocês, no Brasil se leva aqui. Pro professor de vocês, só a SIM1, tá? É de baixo grau. SIM2 e SIM3 e carcinoma in situ, que é sinônimo de SIM3, vai ser de alto grau. E agora vem o seguinte, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa, olhando essa imagem aqui, a gente vê o seguinte, ó, isso aqui é uma SIM2. Por que eu sei que é uma SIM2? Aqui e aqui. Lá em cima eu não tenho células ainda normais. Então eu sei que ocupou 2/3 e 1/3 ainda está preservado, tá? Essas lesões, lembra que eu estava falando que essas lesões são lesões de evolução lenta, né? São lesões que necessitam de anos. Então a gente fala o seguinte, que por uma SIM1, SIM2, né, chegarem a uma SIM3 ou evoluírem, a gente precisa de um espaço de 5 anos para SIM1 evoluir para SIM2 e de SIM2 a SIM3. Por isso que é um tumor que demanda tempo para que ele se torne agressivo e se a gente rastrear de forma eficiente e tratar de maneira oportuna, a gente diminui muito a incidência desse tumor, tá? E quais são como eu faço o diagnóstico? Como a gente já sabe, história clínica, antecedentes de risco e antecedentes, né, de algum achado citopatológico, citocolposcópico, por exemplo, e o quadro clínico, na maioria das vezes, é assintomático. Gustavo, quais são os fatores de risco para mim ter uma maior, ou a gente vai reforçar os fatores de risco para que eu evolua a um descontrole da história natural do HPV? Então, lembra sempre que mulheres que têm múltiplas parejas sexuais, pacientes com outras infecções sexualmente transmissíveis, principalmente o herpes vírus do tipo 2, tá? E o próprio vírus, o HPV, eles fazem uma sinergia e levam com que desenvolva ainda mais, ou leve ainda mais, a desenvolver quadros que tendem aí às formas de replicação crônica, subclínica e, consequentemente, vai levar à tumoração. Uso prolongado de anticonceptivos orais, início temprano da vida sexual, multiparidade. Na verdade, a multiparidade, ela fica entre um fator de risco e um fator de proteção, né? Porque fala quanto mais filho, melhor, menor ação estrogênica, maior vai regredir, então não vai deixar um ambiente propício para a replicação viral. Mas aí entra muito de discutir. Para o nosso professor é um fator de risco, então a gente vai associar um fator de risco. E imunossupressão, o paciente com HIV positivo, que já é uma infecção sexualmente transmissível, e que vai tender a exacerbar ainda mais a imunodepressão, a imunossupressão, e esse paciente vai acabar desenvolvendo um quadro de mais crítico, mais grave, relacionado à patogênese, à evolução do papilomavírus, tá? Lembrar sempre que não há sintomas, tá? E sempre que, durante o exame citocolposcópico, colposcopia vem de eu mirar, tá? Colposcopia, você pega um aparelhozão assim, faz a especuloscopia e é tipo, microscopicamente você analisa ali em busca de alguma lesão. Você faz alguns testes, que pode ser de acetato, também tem a tinção com iodo positivo, que é o teste de Silver, que a gente vai estar discutindo agora nos próximos slides. Então, sempre que for vista uma lesão, vocês têm que fazer uma biópsia, porque é a biópsia que vai dar realmente o diagnóstico. Não é... Até um Papa Nicolau que vem alterado é indicação de biópsia. Então, qual que é a forma de rastrear essas lesões? Ou de diagnosticar ou de suspeitar dessas lesões, já que muitas vezes elas não têm sintomas? É pelo exame Papa Nicolau. Então, toda mulher, 6 meses após iniciar a vida sexual, está indicado o seu primeiro exame do Papa Nicolau. E esse exame ele vai ser repetido a cada 3 anos aqui no Paraguai, e lá no Brasil a cada 2 anos, tá? Sempre que ele for negativo. Então, se vem negativo ou sem alteração, em 3 anos a mulher vai repetir. Em 3 anos a mulher vai repetir. Até os 65 anos. Quando a mulher fizer 65 anos,
em 3 anos consecutivos, se em 3 vezes consecutivas ela tiver resultados negativos, ela pode deixar de fazer o exame Papa Nicolau. Se os seus últimos 3 resultados forem atípicos, tiverem alguma alteração, essa mulher vão seguir até que 2 resultados delas se tornam totalmente sem alterações para que elas sejam dispensadas, tá? Qual que é a preparação para você fazer? O Papa Nicolau ele requer algumas condições para ele ser feito, né? Na verdade, 48 horas de fazer, você não pode fazer relação sexual, não pode usar óvulos, espermicida, duchas vaginais. A preparação que fala é o seguinte: lavar com água e sabão neutro e ir, nada de sabão, nada de perfume, nada de óvulo, nada. E 48 horas antes, por quê? Porque tudo isso faz uma descamação das células, então tira aquelas células que a gente quer ver, que a gente quer descamar, que a gente quer fazer a citologia durante o exame do Papa Nicolau. Uma vez que você faz Papa Nicolau, e aí para você não submeter todas as pacientes a uma biópsia, porque muitas vezes elas vêm. Vocês já estudaram anatopato, né? Papa Nicolau, senão a gente vai fazer uma aula. Porque não vem no Papa Nicolau, não vem NIC 1, NIC 2, vem tipo assim, ascus, vem L-ascus, que são as nomenclaturas feitas por Papa Nicolau. Então, se vocês não tiveram isso em anatopato ano passado, a gente discute isso numa próxima aula, que aí eu preparo uma aula bem didática para vocês interpretarem e equivalerem o que os dados o que representa a nível do Papa Nicolau, o que eu tenho que interpretar para que eu leve a paciente a uma colposcopia. A colposcopia é o gold standard, ou é a melhor técnica de avaliar o trato genital inferior, né? E aí sim, o objetivo aqui é procurar lesões e topografar essas lesões. Então, a gente faz o seguinte: quais são as indicações? Isso aqui cai em prova muito, gente. Então, vocês têm que saber. É uma citologia anormal, ou seja, um PAP anormal. Confirmação da infecção pelo HPV. Toda mulher que teve um HPV confirmado, ela vai ir a uma colposcopia. Citologia insatisfatória persistente, ou seja, mais de 2 resultados que vem, tipo assim, inflamação crônica, vem ascos, tudo isso sempre vai. Aparência normal do coelho uterino, vulva, vagina, ao exame ginecológico, a especuloscopia, eu já vejo uma lesão, eu já vejo alguma coisa. Múltiplos PAP com citologia inflamatória não explicada, tá? E segmento pós-tratamento, ou seja, o paciente que fez um tratamento, por exemplo, a um câncer ou a uma lesão, ela vai ter que ser submetida dentro de 3 a 6 meses a uma nova colposcopia para que a gente descarte lesões. E quais são os achados da colposcopia? Então, os achados, daqui para vocês lerem, vou já para a imagem. Os achados ou sugestivos de lesão são tudo aquilo que está fugindo da anatomia. Porque que cor vocês têm que identificar? O coelho uterino normal, eu não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, mas o coelho uterino normal, ele só tem que ter essa mancha que a gente chama de mancha rubra. Isso é normal. Se existe qualquer outro padrão vascular, blanquecino, que é chamado de acetato, de aceto branco, mosaico, ponteado, tudo isso aqui são sugestivos de lesões pré-cursoras. Então, a partir daí, eu preciso realizar o teste de Sirler, que é um teste onde eu vou colocar iodo. Eu vou tingir com iodo. E, como vocês sabem, eu já expliquei para vocês isso lá em climatério, mas aqui eu vou reforçar. As células epiteliais da vagina, principalmente o epitélio escamoso, ele é rico em glicogênio. Ele é rico em glicogênio por 2 motivos. Para manter a flora, e essa acidez ajuda a impedir a infecção. Lembra? A produção dos lactobacilos produzem ácido láctico e, consequentemente, impeçam. Já as células atípicas, ou as células tumorais, elas sempre provêm ali daquela zona de transição. E essas células, elas podem provenir dos carcinomas, das células colunares, que não são dotadas, então elas não vão se tingir com iodo. Então elas não vão ficar de uma cor marrom escura, que é quando elas têm uma presença
de glicógeno. Elas vão ficar mais um amarelo mostarda. Então lembra sempre aí o seguinte, que a paciente, o teste de O'Sullivan, que é com iodo, a gente vai falar o seguinte, iodo positivo, O'Sullivan negativo. Iodo negativo, O'Sullivan positivo, tá? Por quê? Porque O'Sullivan busca as células que não contêm glicogênio. Então, se tornando positivo quando encontra uma área despigmentada, que vai fazer com que eu tenha um padrão que não produza, ou seja, não tem essa cor marrom mais amarelada, que é o padrão que é produzido pela tinção de iodo, tá? Então, eu não sei se eu fiz uma boa analogia, mas eu vou explicar para vocês. O teste de O'Sullivan, ele busca... eu tô tentando pegar o seguinte. O teste de O'Sullivan, o teste S, ele busca o seguinte, determinar, essa célula é atípica ou não é atípica? E como que eu sei isso? Eu tinjo com iodo, aí tem o iodo, tá? E falo o seguinte, se na tinção de iodo ficar amarelo mostarda, significa que essas células não têm glicogênio, ou seja, são células atípicas, tornando, então, né, que elas não pigmentam com iodo, elas não fixam iodo. Então, elas são testes de O'Sullivan positivo, porque não tingem, não tem glicogênio, são células atípicas, e são iodo negativo, porque elas não se tingem com iodo. Diferente se é um tecido normal. Se é um tecido normal, elas vão impregnar iodo, então vão ficar marrom. Então elas vão ser chamadas de iodo positivo e Sealer negativo. Opa. Sealer negativo. Entenderam? Tipo, sempre que eu quiser falar pra vocês, os dois têm a mesma pegada, mas a diferença tá aí. Porque o outro é se vai ou não pigmentar com o iodo. E o outro é o que representa esse pigmento do iodo, que é a presença e a não presença de glicogênio, que vai traduzir se a célula é atípica ou não é atípica. Entendeu? Então, se pigmentou com iodo, tem glicogênio. Se tem glicogênio, não é atípica. Então, teste de Sealer negativo. Mas iodo positivo, porque pigmentou com iodo. Agora, se eu pigmento com iodo, não pigmenta, vai uma cor amarela, tá? Que é a reação normal de células que não têm iodo, não tem glicogênio. Se não tem glicogênio, eu falo de atipia. E aí é nesses casos onde a gente vai fazer a biópsia. Então aqui, ó, para vocês verem, esse marrom mais escuro, e aqui mais na periferia, e aqui vocês veem um amarelo, sabe? Um amarelo mais mostarda, onde fala que a gente, com limites nítidos, que vai detectar onde é a lesão, tá bom? Então, nesses casos onde você já achou os achados típicos, ou fez o teste de Sealer e o teste do iodo, tá? O teste do iodo, você vai fazer biópsia. Mas lembra sempre que um teste positivo não significa necessariamente a presença de uma lesão suspeita. O fator determinante é saber que tipo de imagem corposcópio está presente na área não corada. Então, qual é a lesão que está? É um vaso atípico? É um adimosaico? É um epitélio acetoblanco? É um ponteado? E lembrar que essas lesões, assim, sempre que elas estão presentes, elas estão... Ó, aqui tem várias lesões. Mas sempre que a gente tem esses achados aqui, ó, que é uma superfície irregular, erosão ou ulceração, epitélio acetobranco, pontilhado em mosaico e vasos atípicos, que é o que eu coloquei aqui, sempre são sugestivos de lesões malignas. Então, sempre eu vou fazer o quê? A biópsia. Porque a biópsia, ela sim, ela é o meu exame. Ela é o gold standard. Ela que vai bater o martelo. Isso aqui é um tumor, isso aqui é um ANIC 1, isso aqui é um ANIC 2, isso aqui é um ANIC 3. É uma lesão de alto grau, baixo grau. É ela que vai bater a lesão. Então, ela confirma tanto aqueles dados da citologia quanto da minha colposcopia, tá? Então, é sempre como que eu vou fazer a toma. Eu vou fazer uma escerese, ou seja, retirar um pedaço do tecido da zona de transformação em asa diatérmica, ou seja, profunda, mais um legrado endocervical, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou remover toda aquela pelezinha por fora, né? Bem bonitinha. Depois eu vou pegar uma pequena pinça e vou raspar as células do conduto endocervical.
e vou mandar isso para ser atendido em hematoxina e eosina, que vai vir com o resultado. Tá bom, Gustavo. Veio o resultado, o que fazer? Qual é a terapêutica? Eu vou já fazer uma esterectomia? Não. Por quê? Se vence em um e a minha paciente é uma boa paciente, uma paciente com menos de 35 anos, é uma paciente que ela está com uma colposcopia satisfatória, ela não tem fatores de risco, né? Ela não tem nada que vá comprometer, eu faço um tratamento expectante, porque lembra o seguinte, muitas vezes em 24 meses essa lesão ela pode regredir. Então nessa paciente, o que eu vou indicar? Um Papa Nicolau todo ano. Todo ano ela vai fazer até que essa lesão ou ela evolui ou ela evolui. E se ela evoluir, aí sim já vai a uma NIC 2 e aí vai o tratamento cirúrgico. Já a NIC 2 e a NIC 3 sempre se trata. Não importa a idade da paciente, não importa nada. Tá? Não importa, vá se fazer. E quais são os métodos? Eu posso fazer a crioterapia, eu posso fazer a cauterização, ou o mais recomendado que a gente fala é o cone lip, que é você fazer um cone, né, e tirar tanto o epitélio da zona de transição quanto do canal endocervical, tá bom? E aqui mostra para vocês o que determina quando eu faço um ou outro, tá? Então não importa a idade, se trata. Mas o cone lip e a asa diatérmica, ela vai ser indicada preferencialmente, tá? Quando a biópsia exocervical for positiva e o legrado endocervical for negativo. Já o cone, a conização ou cono frio, vai ser realizado, e isso cai em prova, tá, galerinha? Isso aqui cai muito em prova. Quando ambas biópsias forem positivas. Porque a conização é arrancar tudo. E o conolip é só a parte de fora, a parte comprometida. Outra questão. E mulher grávida, Gustavo? O que eu faço? Isso aqui que eu tava falando, ó. Essa porção aqui, quando a gente fala do tratamento. Porque sim, só trata se a mulher for maior que 35 anos, tá? Se a mulher for menor que 35 anos, sem fator de risco, eu faço uma expectação com Papa Nicolau uma vez por ano. Até a lesão evoluir ou evoluir, e aí vai progredir, eu vou fazer o tratamento que eu tô falando agora é o seguinte. Então você lá, fez a biópsia, lembra que como está composta a biópsia? Pela esterese da zona de transição, ou do exocervix, mais o legrado endocervical, verdade? E isso vai determinar qual é que você vai fazer. Se você vai fazer um cone lip ou uma conização, que tem uma diferença, tá? O conolip é só da porção externa do coelho uterino. E a conização remove tudo, tá? Faz um cone, remove tudo. O que vai determinar se é conolip? Isso, ele vai perguntar isso. E quando eu vou indicar um conolip ou uma conização? Depende do resultado da minha biópsia. Se a minha biópsia vem uma biópsia exocervical positiva e o legrado endocervical negativo, nesse caso, o problema não é só por fora, então faça um conolip, que só vai retirar essa lesão de fora. Entendeu? Agora, se ambos os exames, tanto a esterese ou a remoção da zona ali, da junção escamo for positiva e o legrado endocervical for positivo, eu tenho que ser mais agressivo. Então eu faço a conização. Entendeu? É nisso que eu tava falando. E aí a questão que eu quero perguntar para vocês, e mulher grávida, o que eu faço? Mulher grávida independente, você só não vai tocar no endocervix, mas se no exocervix a paciente tiver, se trata. Mulher grávida sempre se trata, tá? Mulher grávida com displasia, porque a gravidez ela favorece a que se a mulher debute por causa da imunossupressão, leva a um quadro mais severo, tá bom? Então eu vou cortar a gravação por aqui, pra gente ter e vou subir essa aula depois, e vamos para câncer.